Vamos iniciar então a nossa última web, né? Nosso último tópico, nossa aula 11. Eu gostaria de dizer para vocês, estou muito feliz de ter trabalhado com vocês aí durante esse semestre. Aprendi um monte. Conseguido aí se apropriar de alguns conceitos do cálculo diferencial e integral. E a gente vai trabalhar durante esta aula, pessoal, no simulado para a prova final, né? Vocês devem já ter observado lá no Moodle que eu coloquei o simulado para vocês fazer. E aí, como o simulado ele já tem uma característica de ter uma questão mais ou menos de cada conteúdo, eu vou trabalhar esta aula de revisão, né, resolvendo as questões do simulado, mostrando o passo a passo, retomando os conceitos que a gente estudou, né, para vocês ir já estudando para a nossa prova final. E na segunda parte da web eu deixo aberto então para dúvidas gerais, né? Se vocês têm algumas dúvidas gerais em relação à avaliação, em relação ao conteúdo. Vou desligar minha câmera para ficar maior a imagem de vocês. Então tá. Então vamos começar, pessoal, falando da questão número 1. Foi dada uma equação e pede para calcular dy sobre dx. Então a gente já sabe que dy sobre dx significa calcular uma derivada. Quando eu tenho uma expressão que tem x e y, eu estou falando de derivadas implícitas, né? E para mim resolver uma derivada implícita, eu tenho que usar uma seguinte estratégia. Eu tenho que derivar toda a função, né? Vou olhar para esta função, né? Para essa equação. Derivar toda ela em relação a x e depois vou derivar toda ela em relação a y. Então, o primeiro passo é a gente olhar para esta equação aqui. Qual que é a derivada de 2xy em relação a x? Você vai derivar apenas o x. Então, quando você deriva o x, fica 1. Aí vai ficar 2 vezes 1 vezes y, 2y. Quando eu derivo x ao cubo, 3x ao quadrado. Quando eu derivo y na variável em relação a x, é zero. Então, esse aqui fica zero. Qual a derivada de uma constante? É zero. Então, nesta primeira parte, eu fiz a derivada em relação a x. Qual que é a segunda parte da conta? É você olhar para ela de novo, né? Derivar toda ela, mas agora em y. Então, nós vamos derivar. Qual que é a derivada de 2xy na variável y? Você deriva o y, fica 1, sobra 2x. Qual que é a derivada de y em relação a y de x ao cubo? É zero, porque não tem y. Qual que é a derivada de 3y ao quadrado? É 2 vezes 3, 6y negativo. Derivada da constante, zero. Então, tendo esta equação, lembra que o objetivo é calcular quem é dy sobre o dx. Então, eu vou isolar desta equação o dy. Então, eu vou pegar todo o termo que está com dx e vou trazer para o outro lado da igualdade. Quando eu pego um termo e levo para o outro lado, ele troca de sinal. Então, toda essa expressão vai ficar negativa. Lembra que o objetivo é obter dy sobre dx, então eu vou deixar essa expressão que está multiplicando com o dy, eu vou passar para o outro lado dividindo. E este dx que está multiplicando também vou passar para cá dividindo. Então, o dx veio para cá e o 2xy menos 6y veio para cá. Então, vai me sobrar menos 2y mais 3x ao quadrado sobre 2x menos 6y. Então, esta é a minha derivada desta equação implícita. Então, tinha que escolher uma das alternativas. E neste caso aqui deu a resposta A, né? Menos 2y mais 3x sobre 2x menos 6. Perguntas.
Dúvidas? Eu ia perguntar o seguinte: quando tu tem uma variável que tu faz a derivada em dx, quando tu tem um y sozinho, tu corta fora, então. E no mesmo caso, o y. Quando tu tem derivar o dy, quando tu tiver o x sozinho, tu vai cortar fora. Isso, exatamente, Alexandre. Tu considera, quando só tem o y, tu está derivando em x, e só tem y, é a mesma coisa que esse y aqui, é a mesma regra da constante. Ele vira é como se fosse um número daí. Então, ele vale zero. E quando deriva em relação a y, quando só tem o x, aí é zero também. Sim. E no caso, ali o dy vai embaixo sempre. Na fração lá, o resultado. Ah, o que está multiplicando com y, ele vai passar dividindo, é. Isso, vai ficar embaixo aí. Ele vai ficar embaixo. No caso, o dy sempre será na frente ali, que está pedindo o dy em cima. Porque a escrita aqui sempre tem que estar escrito dy sobre dx, porque é a forma de você calcular uma derivada implícita, é dy sobre dx, né? Essa é a definição de derivada, né? Uma simbologia de derivada, dy sobre dx. Então sempre vai estar desta forma. E aqui deste lado é você isolar, né? A parte que está com o dx sempre vai passar para o outro lado, vai ter que trocar o sinal, né? Então como aqui estava positivo, ficou negativo, né? Daqui para cá. Certo. Alguma dúvida mais, pessoal? Tranquilo essa? Podemos seguir? Vamos para a pergunta 2. Uma aplicação. Ó. O lado da base de uma pirâmide de base quadrada está aumentando a uma taxa de 6 metros por minuto. Então, eu estou falando de uma variável lado que aumenta. Quando fala taxa, né, está falando de taxa de variação, já sei que é a derivada do lado. Então, vamos chamar L' é 6. A taxa de variação do lado é 6. A altura está diminuindo. Então, tem que cuidar que eu vou colocar menos. Taxa de 1 metro. Então, eu tenho a altura, vou representar por H'. Então, a derivada da altura é menos 1. E ali estava para a gente colocar até aqui do lado a unidade de medida. Em um certo instante, o lado da base mede 3. Então, o lado mede 3. E a altura mede 9. Pergunta: qual é a taxa de variação do volume? Qual é a taxa de variação do volume? Então, quero saber a derivada do volume da pirâmide. Nesse instante. Como eu sei que é uma pirâmide de base quadrada, pirâmide de base quadrada, a gente tem que usar a fórmula do volume de uma pirâmide. O volume de uma pirâmide é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. 1/3 da área da base vezes a altura. Neste caso, eu tenho uma base quadrada. Então, eu tenho que fazer a fórmula do lado do quadrado. Como calcular a área do quadrado? L ao quadrado. Lado vezes lado. Vezes a altura. Como neste problema a gente tem tanto a taxa de variação, né, medindo como 6 metros por minuto. Então, eu tenho a unidade de medida pelo tempo e a taxa da altura também, como metro por minuto. A gente tem que montar a equação considerando esse dado. Então, a minha equação vai ficar o L em função do tempo e o H em função do tempo. Por que é importante a gente saber isso? Porque quando você vai derivar esta função, né, você vai ter que usar a regra do produto. Por que a gente usa a regra do produto? Porque tanto o lado quanto a altura estão em função do próprio tempo. Outra ideia que
dá para a gente enxergar que eu tenho que lembrar de colocar aqui o t para aplicar a fórmula, é olhar para os dados do problema. Então, eu tenho a derivada, tenho a altura da derivada, a derivada do lado, o lado e a altura. Então, quando eu tenho esses 4 dados, eu tenho que aplicar aqui a fórmula, né, que vai ocupar, de alguma maneira, esses valores. Bom, para aplicar a relação aqui, eu já falei que é a regra do produto, eu posso chamar de U a primeira parte e de V a segunda parte. Então, a regra do produto, né, vamos lembrar, a regra do produto é U' vezes o V mais U vezes o V', né? Então, é a derivada do U' vezes o V mais U vezes o V'. Qual que é a derivada do meu U? Começa com U'. Derivada do L ao quadrado é 2L de T vezes a derivada do L. Como se fosse a regra da cadeia, né? Abaixo 2, copia o L, faz vezes o L'. Vezes o próprio V, que é o H de T. Mais, agora, o U. Quem é o U? É o L ao quadrado. Vezes o V'. Qual que é a derivada do H? É o H'. Tendo esta equação, gente, montando essa derivada, basta eu substituir no lugar do L, vou trocar por 3. No lugar do L', vai colocar 6. No lugar do H, vai usar o 9. Então, o H é 9. Mais o valor do L era 3 ao quadrado, vezes o H', que era menos 1. Multiplicando essa expressão, eu tenho 324. 3 vezes 3 dá 9, vezes 1 negativo fica menos 9. Esse menos esse, dividido por 3, 105, então, alternativa certa. Perguntas? Dúvidas? Tem uma dúvida. Vai lá. Seguinte, lá na obtenção dos dados, os primeiros dois lá, o 6 e o menos 1, tu já vem com ele derivado. Como saber se ele como saber se ele está derivado ou não? Porque o L e o H, esses não são derivados, já que eles são, né? Tu sabe isso, Alexandre, pela escrita aqui, ó. Taxa de aumentou a uma taxa. Quando eu falar a palavra taxa, né, e aí dá a unidade aqui, ó, metros por minuto. Duas características. A taxa de metros por minuto. Quando eu falo taxa, né, uma taxa de variação, já estou falando da derivada. Então, é a taxa, e aí tu olha a unidade, metros por minuto, derivada, de certeza. A outra, a altura, diminuindo, lembrar que é o menos, mas aqui, por que eu sei que é derivada? Taxa, 1 metro por minuto. Por que eu sei que os outros aqui é fixo? Porque diz, o lado da base mede 3 metros. Não está falando a taxa, só o lado. E a altura mede. Certo, certo. Agora esclareceu. Uhum. Sim, Márcia, está sendo gravada. Uhum. A partir de amanhã já vai estar lá no mudo. Mais alguma pergunta em relação a 2?
vamos para número 3. Considere h como menos x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 9. Em quais intervalos h é decrescente? Então, para mim analisar crescimento e decrescimento de uma função, nós precisamos estar interessados em calcular os pontos críticos, né? Então, quando eu estou falando de crescimento e decrescimento de função, eu quero encontrar quem é o ponto ou os pontos críticos da função. Esses pontos que vão delimitar até onde a função encontrar a sua derivada e igualar a zero. Essa é a condição para encontrar o ponto crítico. Faz a derivada igual a zero. Nessa expressão, eu tenho que derivar menos x ao cubo. Vai ficar, então, menos 3x quadrado. Derivada de 3x ao quadrado, 6x. Derivada da constante, zero. Então, essa expressão aqui é a derivada de zero igual a essa equação. Agora, para encontrar o ponto crítico, eu tenho que resolver esta equação. Para resolver esta equação, basta eu colocar o fator comum, né, em evidência, que eu tenho x aqui que está comum aos dois termos. Abre parênteses, sobra 3x mais 6. Tendo esta equação, eu já isolo que o x é zero e o menos 3x fazendo o jogo de sinal, eu acho que o meu x é 2. Portanto, eu tenho que um ponto crítico é x igual a 2 e o outro ponto crítico é x igual a 0. Tendo os pontos críticos, agora eu vou analisar os intervalos. Qual intervalo que eu vou pegar? Eu vou pegar valor. Então, como que a gente pega e escolhe um valor? Pega um valor qualquer menor do que 0. Escolhi menos 1. Um valor entre 0 e 2. Pode ser o 1. Um valor maior do que 2. Escolhi o 3. Lembre que essa escolha de valor, você pode pegar qualquer número, né? Que é a importância desse número, ele tem que estar obedecendo o intervalo, que vai nos responder, substituir este valor na função derivada aqui em cima, ó. Então, vou colocar o menos 1 no lugar do x ao quadrado. Então, eu resolvo menos 1 ao quadrado, fica vezes o 3, fica 3 negativo. Faço 6 vezes o menos 1, fica com menos 6. Com o menos 3, deu menos 9. Quando o sinal da derivada é negativo, significa que a função está decrescendo neste momento. Então, ela é para valores menor que zero, a função é decrescente. Quando eu troco por x igual a 1, eu coloco 1 aqui em cima, vou ficar com 6, tira 3, 3 positivo. Então, valores positivos, a função é crescente. Pega e coloca o 3 lá em cima agora. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27 negativo, com mais 18, menos 9. Menos 9 é negativo, então a função é decrescente. Como que eu vou analisar qual intervalo ela é decrescente? Você vai olhar aqui, ó. Ela é decrescente maiores do que 2. Então, onde é que ela é decrescente? Todo o domínio de H? Não, porque ela tem uma parte crescente. Menos infinito até zero. Vamos ver aqui. Quando eu digo que o x é menor do que zero, representa essa escrita, menos infinito até zero. Então, até aqui está certo. E 2 até o infinito positivo. Sei que a resposta é a letra B. Ok, pessoal, dúvidas, perguntas?
Sem perguntas, tudo bem até aqui? Podemos seguir, então. Questão número 4. Determine a equação da reta tangente à curva no ponto. Então, para encontrar a equação da reta tangente, a gente tem que lembrar que a equação da reta tangente é dada pela expressão y menos y0, mx menos x0, onde x0 e y0 é o ponto que foi dado no problema, então x0 é o 1, o y0 é o valor do 1 trocado aqui no x. Tem que descobrir o m, né? Então, o m é o coeficiente angular da reta tangente. O que significa calcular o coeficiente angular da reta tangente? Significa calcular a derivada desta função no ponto dado. Então, o valor do m é equivalente à derivada da função y no ponto x0. Como que eu calculo esta função? Aplicando a regra da cadeia. É uma das formas, né? Poderia usar a definição da derivada. Mas neste momento aqui a gente já pode utilizar aí a ideia de calcular essa derivada usando a regra da cadeia. Então eu vou escrever esta expressão que está dentro de uma raiz na forma de uma fração. Eu sei que toda raiz quadrada tem um expoente, um índice 2, né? E quando não tem nada aqui entre parênteses tem 1. Então, toda raiz quadrada pode ser escrita na forma de uma potência de 1 meio. Então, eu copio x mais 3 elevado a 1 meio. Agora, para derivar esta regra, eu aplico a regra da cadeia. Qual que é a regra da cadeia? É abaixar 1 meio, copiar, subtrair 1 e fazer vezes a derivada do de dentro. Qual que é a derivada do x? É 1. Derivada da constante é 0. Então, 1 mais 0, não precisa escrever 1 mais 0. Peguei e subtraí 1 de 1 meio. Quanto é 1 menos 1 meio? É menos 1 meio. E menos 1 meio, quando eu jogo para baixo, eu posso colocar ele dentro da raiz quadrada. Então, essa expressão aqui elevada num expoente negativo vai virar x mais 3. Então, eu tenho 1 sobre 2x mais 3. Como eu queria calcular a derivada no ponto que foi dado, no caso no ponto 1, eu vou trocar no lugar do x desta equação por 1. Então, eu vou fazer 1 mais 3, 4. Raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes 2, 4. Então, a derivada no ponto 1 é 1 quarto, que representa para nós a mesma coisa que o m, que é o coeficiente angular da reta tangente. Então, este valor 1 quarto representa, tem um significado geométrico de coeficiente angular da reta tangente. Agora, basta eu voltar na minha equação da tangente e substituir o m por 1 quarto. Quem é o ponto x0? É 1. Como que eu acho o y0? Basta eu substituir no lugar do x o 1. Então, eu coloco 1 mais 3, 4. Raiz de 4, 2. Tenho que isolar o y, né? Para ter uma equação aí como y isolado, né? Se eu olhar para a resposta, o y foi isolada. A resposta também poderia ser escrita desta forma característica aqui, tá? A gente poderia estar assim, né? Ou uma escrita equivalente. Então, vamos isolar. Vamos pegar um quarto, o quarto que está multiplicando, para não trabalhar com fração. Está dividindo, desculpa, ele vem para cá multiplicando. Multiplica o 2 e o y. Então, ficou 4 menos 8. O 1 multiplica aqui, ficou x menos 1. X está deste lado, vou trazer o 8 para cá. Então, está menos 8, fica mais 8. Então, eu tenho menos 1 mais o 8, mais 7. O 4 está multiplicando, vai vir para baixo, dividindo. Então, eu tenho x mais 7 sobre 4. Então, temos que analisar aqui, elas estão com o mesmo número, é o sinal, então, para a gente cuidar. Então,
1/4 mais 7. Aqui a letra D. Perguntas, dúvidas? Nessa expressão, então, nós temos uma, duas, três, quatro formas até chegar ao. Eu não sei, não consegui me explicar bem. 4 procedimentos para chegar no resultado. As etapas pode ser, né? Podemos... Isso, as etapas. Tá, a primeira etapa é tu derivar a função. Tá, achou a fórmula aqui, ó. Essa aqui é uma etapa, 1. A segunda etapa é substituir o ponto na derivada, 2. Então, para achar o coeficiente angular. E a etapa 3 é substituir na função. Vamos dizer que 3 etapas, né? Vamos classificar assim, né? E daí tu tem a equação, aí é só isolar. Deixa eu só... Tem mais perguntas? Pode fazer, Alexandre. Então, ali só foi dividido, né, o resultado em 1/4 x mais 7/4. É porque o denominador é comum, né? Então ele pode ser aberto, né? Uhum. Certo. Denise perguntou 2. Denise, tu quer saber esse 2 aqui do início, ó? Do outro lado, esse aqui do y0? Esse, né? Tá. Então, Denise, quando eu preciso calcular o y0 dessa expressão, tenho que olhar para a equação inicial. Eu sei que o x0 é 1, então o y0 vai ser encontrado trocando na equação original o x por 1. Vai ficar 1 mais 3. Aí tu resolve 4, raiz de 4, 2. Ali pode ser que confunde um pouco, porque lá é x0, né? E aí tu tem que substituir dentro da raiz no x só. Aí tu pode pensar que o x0 tu tem que calcular para chegar no x0, né, por exemplo. Não, foi dado x0. Ficou com dúvida, né? Uhum. Foi dado x0, aí tu substitui na equação original. Pode substituir na fórmula. Isso. Aí tu acha o y0 equivalente. Não quer dizer ali que não tem o zero. Não. É porque, na verdade, não tem o zero, né, na fórmula, né? Não, porque a equação característica ali, ela não vai vir com coeficiente, né? O que vai vir aqui é o ponto, né? Então, quando você troca este 1 na equação, tu acaba encontrando um par ordenado, que é o componente y0. Clarice perguntou se essa questão tem na revisão, mas pede para resolver pelo método da definição da derivada no ponto. Exatamente. Então, dá para resolver essa mesma questão por uma outra forma, que é aplicando a definição. Sim, pela definição ela é bem mais trabalhosa, né? Tem que lembrar um pouquinho dos limites, fazer a multiplicação do conjugado, né? Então, a gente pode, né? Então, até vocês, na avaliação final, né? Como vocês não me entregam, né? Na verdade, uma solução, né? Então, se viesse uma questão assim, você pode resolver por este método que é mais direto, né? O que poderia pensar é
colocar, trabalhar, né, para mim cobrar isso na forma de uma definição, numa questão de marcar, eu teria que desenvolver ali uma parte da equação, né? Uma resposta seria não numérica, né? Porque se eu disser a 4, determine a derivada usando a definição. Mas se você sabe resolver por este método e só pede uma resposta numérica, né? Daí você acaba escolhendo, né? Não tem como eu forçar vocês a resolver por tal método, né? A não ser que eu mudasse a questão. Mas vale a pena, sim, a gente, como é que eu coloquei lá no Moodle o que cai na prova, né? Então, se eu pedir na revisão para dar uma estudada, é importante estudar ou aprender a resolver algumas desse tipo usando a definição. Tranquilo, gente? Vamos para a próxima? Questão 5. Dado uma equação, né, 3x ao quadrado vezes raiz quadrada de 5x mais 3, qual sequência de regras deve ser utilizada para derivar g na sua forma atual? Então, eu tenho que enxergar o que primeiro aqui? Qual que é a primeira regra que eu tenho que enxergar? Produto. Muito bem, Clarice. Eu tenho produto, eu tenho uma multiplicação de x ao quadrado aqui com uma raiz quadrada. Para resolver produto, então a primeira regra do produto, já daria para eliminar duas. Depois, o que eu vou ter que aplicar junto com o produto? Uma regra que envolve um raiz, que é a cadeia. Muito bem. Então, é regra do produto e depois regra da cadeia, letra C, né? Regra do produto e depois regra da cadeia. Questão número 6. Seja y igual a 4 seno de 3x, calcule de 2y dx ao quadrado. Então, o que representa essa simbologia? Essa simbologia fala para a gente calcular a derivada da derivada, ou calcular a derivada segunda. Então, temos que calcular a derivada desta função. Qual que é a derivada da função seno? É o linha cosseno. Como eu tenho um 4 multiplicando, eu vou fazer 4 vezes a derivada do 3x. Qual que é a derivada do 3x? É 3. Derivada do seno, cosseno. Cosseno de u, que é 3x. Multiplica 4 vezes 3, deu 12, cosseno de 3x. Agora eu tenho que derivar o cosseno. A derivada do cosseno é menos u' seno de u, né? Menos u' seno. Então, eu tenho 3, que é a derivada do 3x, vezes 12, vezes menos o seno de 3x. 3 vezes 12, 36, vezes o negativo, menos 36. Seno de 3x. Então, essa aqui, alternativa A. Menos 36, seno de 3x. Perguntas? Dúvidas? Sem perguntas, sem dúvidas, podemos continuar. Próxima questão, questão número 7. Considere a função h e pede para calcular a derivada do h no ponto 3. Então, basta a gente fazer a derivada desta função. 3x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 2. Qual que é a derivada de 3x ao cubo? É 3 vezes 3, 9x ao quadrado. Derivada de 5x ao quadrado, mais 10x. Derivada da constante, 0. Substitui no lugar do x o 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 10 vezes 3. 3 vezes 3,
9. 9 vezes 9, 81 negativo. 3 vezes 10, 30. Menos 81 mais 30, menos 51. Então, menos 51, a resposta é a letra I. Essa 7 é bem tranquila, né? Essa sim, bem tranquila. Simulado tem 10 questões. Em relação à prova, se baseada nas questões, tem que cuidar talvez da formulação, né, da pergunta da Clarice. Professor, oi. Sim. Eu queria saber por que que ali ficou zero, ó, H menos 3x na 3 mais 5x na 2, tá, certo, Tá. né? Que dá menos 9x na 2, continua, né, elevado na 2, né? Uhum. Aí depois ali dá 10x, e aí a 2, aí é na menos 2. Isso, Por é que por causa, Raquel, é por causa que a derivada da constante sempre é zero. Hum, tá, e ali o Derivada da 9 constante. continuou na 2. Aqui, quadrado? Isso, ao Porque quadrado. o 3 diminui 1, daí ele fica 2. É Ah, 3 vezes 3, diminui 1. tá. 2 vezes 5, diminui 1, né? Por isso que aqui fica um invisível que não aparece. Ah, tá. Tá certo. Era essa a minha dúvida, então. Tá? Eu estava falando para a Clarice, a prova baseada, ela vai ser nesse estilo, né, de perguntas, né? Mas não foquem só nessas 10 perguntas, né? Porque aqui eu estou mostrando os conteúdos e as formas que eu posso cobrar isso na prova final, tá? Em relação à quantidade de perguntas, se vai ser 10, vai depender ainda do momento aí de eu montar o questionário, tá, ali? No mínimo 10, né? Mas não vai ser mais do que 15 também. Isso eu tenho ciência, por causa que dependendo da questão demora um pouquinho. Tá? Então dá para se preparar entre 10 e 12, máximo 15, não mais que isso. Ah, pode ir, Raquel. Outra dúvida. Ali, ó. No abre parênteses, tá? Tem 3. Aí não teria que ficar o 51 sobre 3? E esse 3 aqui, Isso. esse aqui é a simbologia, Raquel, para você trocar o x pelo 3. Ah, tá. Tá. Tá bem. Aí troca o X pelo 3 daí. Aí É fica 9 aqui, vezes 3. aqui em cima, é isso. Uhum. Tá bom. Obrigada. Obrigada, colega. Valeu. Só queria emendar a pergunta lá da prova final. Eu ia perguntar se era no CAM ou não, né? Porque Uhum. todos os outros questionários foram no CAM. E aí eu só ia emendar a pergunta ali. Então vai ser pelo Moodle, tá? Vai ser Tá, através do questionário via Moodle. Por isso eu fiz até o simulado. certo. A hora que vai abrir a prova, sim, eu já coloquei lá no Moodle 8h30. Deixa eu só confirmar. 8h30 até 11h30. E que dia? Dia 14/11. Bom, ok. 3 horas, isso, Clarice. 3 horas de prova final.
Pessoal, vocês já estão perguntando, é que se vai surgindo as perguntas, vão fazendo. Eu só vou tentar terminar e daí eu abro para essas outras perguntas, pode ser? Mas vão anotando se vocês têm a pergunta, só para a gente terminar aqui o conteúdo. Já temos na 8, ó. Considere seno vezes x na menos 3, calcular a derivada. Então, o que eu tenho que cuidar nessa expressão? Que eu tenho a regra do produto. Eu tenho uma multiplicação entre seno e x. Aí você separa. O U é o seno, o V é o x na menos 3. Qual que é a derivada do seno? Cosseno. Qual que é a derivada de x na menos 3? É menos 3x na menos 4. Temos que aplicar, então, a regra do produto. O que diz a regra do produto? O' vezes V mais U vezes V'. Então, o' cosseno vezes o V, x na menos 3, mais o seno vezes o V' menos 3x na menos 4. Nessa expressão aqui, já foi feita a sua derivada. Tá? Agora, se você olhar para marcar, não tem nada parecido com essa escrita. Então, eu tenho que fazer uma parte de uma manipulação matemática aqui para tornar uma dessas respostas. Então, o que eu posso fazer? É trabalhar com o coeficiente negativo, x na menos 3, eu jogo ali para baixo, fica positivo. X na menos 4, eu também jogo para baixo, fica positivo. O menos 3 que está multiplicando o mais seno vai ficar menos 3 vezes mais seno, menos 3 seno. E aí é só a gente procurar onde tem cosseno sobre x ao cubo, menos 3 seno sobre 4. A letra A. Perguntas, pessoal, em relação ao número 8? Tranquilo? Essa tem que derivar em regra do produto. Isso. Por que tu sabe que é produto? Porque lá em cima tu tem que olhar para a questão. É um seno de x e um x. Então, sempre que tu tiver x e x, tem que aplicar a regra do produto. Tem que cuidar isso conforme a questão vem, né? A questão tem ali duas letras com duas partes que tem a x da questão, tem que usar a regra do produto. Isso é a característica, né? Multiplicação. Pode acontecer de vir outra letra em vez do x ali, em uma dos dois casos? Daí seria mais aquele caso da implícita, né? Para estar com outra letra, né? Uhum. Nesse caso, então, sempre vai ser 2x ou... Ali no caso seria 2x, né? 2y é meio difícil. Isso. Uhum, isso mesmo, Alexandre. Denise, quando tu tá derivando uma expressão do tipo x ao cubo, se fosse positivo, né? A gente faz 3x ao quadrado, subtrai 1. Agora, quando eu subtraio 1 do menos 3, fica esta conta. Menos 3 com menos 1. Por isso dá menos 4. Né? Porque dois negativos, tu soma, né? E permanece o sinal do menos 4. Ok, vamos então para 9. Considere a função 3x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1 e pede para calcular a derivada dessa função no ponto 3. O que eu tenho que cuidar? Que eu tenho uma regra da divisão. Eu tenho uma regra da divisão, eu vou chamar uma parte de u e a outra parte de v, né? Porque tem um sinal aqui dividido. Qual que é a derivada do 3x ao quadrado? É 6x. Qual a derivada da constante? 0. Derivada do x é 1.
derivada da constante, zero. Regra da divisão, u' v menos uv' sobre v quadrado. Essa é a fórmula, né? Aí a gente vai trocar. U' é 6x, o v é x mais 1, o u é 3x ao quadrado mais 1 e o v' é 1. Sobre o v, x mais 1 ao quadrado. Multiplica 6x com x, 6x ao quadrado. 6x com 1, 6x. Menos 3x ao quadrado com menos 1. O que dá para fazer aqui? Você tem 6 e tem 3, dá para cancelar o 3, sobra 3x quadrado, né? Quando eu corto aqui, sobra um 3x ao quadrado. Mais 6x menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Agora eu já posso trocar o meu x, né, por 3. Então vai ficar no lugar do x, vai ficar 3, aqui vai ficar vezes 3 e aqui vai ficar 3. Então vamos ter 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. 6 vezes 3, 18, menos 1. 3 mais 1, 4, ao quadrado, 16. 27 mais 18 menos 1, 44, sobre 16. Então, dá para dividir aqui, simplificar a fração por 4. Eu acho, então, que a minha resposta é 11 quartos. Perguntas, dúvidas? Pode acontecer casos de pedir ali até a resposta sem o F' na 3 ali, por exemplo, e aí tem que a resposta for só aquele Y, essa aí. Pode, com certeza. Poderia dizer, considera essa função, era só estar escrito aqui, calcule a derivada fx. Se não tivesse o número, tivesse f' de x, tem que escrever essa resposta aqui, que é equivalente ao y'. E lá em cima sempre derivar a função fx lá, derivar primeiro para depois tu fazer a derivada do y' ali no caso, né? Derivar cada parte primeiro, isso. Fazer essa parte porque na verdade, por que eu faço essa primeira parte aqui? Porque eu olho para a expressão e eu enxergo que ela tem uma regra chamada da divisão. Quando você olha para a regra da divisão, você vai ocupar a derivada da parte de cima e vai ocupar a derivada na parte de baixo. Então é mais fácil primeiro você tirar os dados, né? Tirar o u, tirar o v, calcular a derivada do u, calcular a derivada do v, e depois trocar na fórmula, tá? Esse que você está resolvendo tudo isso é para aplicar a fórmula da regra da divisão. Então aqui é só tirar os dados. Aí eu aplico a fórmula que representa para mim a derivada dessa função f de x. Tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal, da questão 9? Última questão, questão 10. Seja f de x esta raiz cúbica e pede para calcular a derivada no ponto 2. Então, primeiramente, para mim poder derivar uma raiz cúbica, eu tenho que escrever ela na forma de 1/3. Então, essa escrita aqui é uma expressão equivalente a essa. Agora, eu posso enxergar que para derivar dessa função, eu posso usar a regra da cadeia, que é baixar o n, copiar o u, subtrair 1 vezes o'. Quem é o n? 1/3. U, copia a expressão 1/3 menos 1 vezes a derivada do que está dentro. Qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Qual que é a derivada de menos 2x? É menos 2. Qual que é a derivada do 8? É 0, constante. Subtrai 1/3 menos 1, menos 2/3. Agora, toda essa expressão que está com o 2/3 negativo, posso jogar para o outro lado positivo. Então, quando essa parte vai para baixo como 2/3 positivo, é a mesma coisa que ter o 2 ao quadrado dentro da raiz e o 3 de baixo é a cúbica, né? É a mesma coisa que eu tinha lá, ó. Eu tinha a raiz, escrevi para a fração. Agora eu tenho uma fração negativa, vou jogar para baixo para ela ficar positiva e jogo para a raiz.
2x menos 2 eu copio, porque multipliquei com 1, e o 3 da frente permanece. A pergunta é, qual é a derivada no ponto 2? Então, onde tem x, eu vou trocar por 2. Então, 2 vezes 2 menos 2, 4 com 2, 2. 2 vezes 2, 4 menos 4, 0. 8 vezes 8, 64. Raiz cúbica de 64 é 4, mas tem um 3 aqui na frente. 4 vezes 3, 12. O 2 permanece. 2 sobre 12 simplifica. 1 sexto. Então, alternativa letra A. O 3 antes da raiz, Simone, é o 3 do 1/3, né? Esse 1/3 aqui veio para frente, né? E daí aqui que surgiu o 3. Então, esse 3 aqui, ele vem lá do terço do início da questão. Por isso que tem um 3 multiplicando. Esta é parecida com a anterior, só muda a regra lá em cima, né, para fazer a regra. Mas é parecida com a anterior, essa também. Isso, na verdade a gente já resolveu uma até de raiz quadrada, né? Então pode mudar qualquer que seja o índice, né? Tem que usar a regra da cadeia. E aí depois com a fórmula pronta é só substituir o 2 lá no x e achar o resultado. É isso aí. Isso, Simone, exatamente. Esse 2 daqui é o menos 2 daqui de cima, né? Porque um passo anterior, né? Se eu tivesse escrito aqui, ó, essa expressão poderia estar assim, ó, o 2 aqui e o 3 aqui, né? Positivo, né? Essa parte aqui viria toda essa expressão na 2/3 positivo. Aí, o que é 2/3? É a raiz cúbica dessa expressão elevada ao quadrado. O número de cima fica ao quadrado, e o de baixo é o de dentro dessa raiz aqui, o índice, né? Sempre troca o sinal, se ele estava negativo, desceu para baixo, né? Na verdade, a gente joga ele para baixo para poder trocar ele de sinal, né? Porque senão tu teria que isso aqui colocar o valor, aí teria que usar a calculadora, né? Para elevar numa fração negativa, né? Se fosse para resolver essa fração negativa. Então é mais fácil, né? A gente jogar ele para baixo, deixar ele mais, e você conseguiria resolver isso aqui sem o uso até da calculadora, se fosse o caso, né? Joia, que bom. Beleza, pessoal? Com isso, pessoal, a gente termina a aula. Deixar um pensamento. Imita pensamentos e sentimentos positivos e você mudará toda a sua vida. Pessoal, muito obrigado pela participação. Muito obrigado aí por todas as webs que vocês participaram comigo, as que vocês tiveram que assistir, né? Gostei muito de trabalhar com vocês esse semestre. Podem ter certeza que o professor, como eu falei na primeira aula que a gente aprende, eu aprendi muito, muito mesmo com a EAD. Essa aprendizagem eu posso levar para as nossas aulas remotas, né? Então, foi muito bacana trabalhar com vocês. Espero que vocês estudem bastante agora para a avaliação final. E aí eu fico à disposição para tirar dúvidas, né? Podem mandar as suas dúvidas agora que eu vou responder.